Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Nós estamos chegando ao segundo domingo do Advento. E o Evangelho para esse domingo, que é o segundo Advento, dia 5 de dezembro, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Fala de São João Batista. Diz assim o texto: Fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. Seu irmão Filipe, a Itureia e a Traconítide. E Lisânias, a Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus enviou a sua palavra a João, filho de Zacarias, no deserto. E João percorria toda a região do Rio Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão aprainadas, as estradas curvas ficarão retas e os caminhos esburacados serão nivelados. E todo homem verá a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, muito bem. Então, nós temos nesse segundo domingo do Advento a figura de São João Batista, né? João Batista é um dos principais personagens do Advento, porque ele veio preparar o povo para receber Jesus. Pregava com palavras, mas principalmente com testemunho de vida. Era um pregador convincente. Muitos que ouviram suas palavras mudaram de comportamento. Por isso que o tema desse segundo domingo do Advento é o tema da conversão. O primeiro domingo do Advento fala da vigilância, e o segundo domingo fala da conversão. Sem conversão não existe santidade. O próprio João Batista foi um homem santo, coerente com os valores que norteavam sua vida. Ele viveu o que pregou, por isso que muitos acreditaram na palavra dele, o exemplo. Acreditou na mensagem que anunciou, era convicto do que fazia. Por isso recebeu um elogio explícito de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 28, né? Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Olha só, hein? Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Era plenamente cônscio de sua missão, motivar o povo à conversão. Ele pregava um batismo de conversão. Então ele tinha plena consciência da missão que foi confiada a ele, motivar o povo à conversão. Não impor, mas motivar, propondo um ideal de vida e o caminho para realizá-lo. Por isso ele dava testemunho, isso falava muito forte. João era a voz, não a palavra, voz que clama no deserto. A voz está a serviço da palavra. João foi uma placa sinalizadora que indicou o caminho para se chegar a Cristo. João motivava, exortava o povo à mudança de comportamento. Conclamava a mudança de mentalidade, porque conversão é isso, é mudar comportamento, mas também mentalidade. Era chamado de Batista, porque batizava as pessoas que manifestavam o desejo de mudar de vida. A palavra batismo significa, em língua grega, eu mergulho, isto é, simboliza a total imersão nas águas para uma limpeza geral. E a principal limpeza promovida pelo batismo é a eliminação dos pecados. Viver o batismo significa arrancar os pecados pela raiz, não por cima, mas pela raiz. Isso dá trabalho, exige esforço. E eu falo viver o batismo, não apenas receber o batismo. Por que viver o batismo? Porque sem a nossa efetiva colaboração, a graça não encontra as condições favoráveis para se desenvolver. A gente tem que colaborar, então é viver o batismo. É insubstituível nossa colaboração para que a santidade sacramental, que vem com o sacramento do batismo, se transforme em santidade moral, em santidade de vida. Sem nossa colaboração não acontece o processo de conversão. A gente tem que ter consciência disso. É um processo que dura a vida inteira, só termina com a morte. O grande mérito de São João Batista é lembrar-nos que cabe a cada um de nós remover tudo aquilo que impede a ação da graça batismal em nossa vida. Marcos capítulo 1, versículo 3.
Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas, isto é, remova tudo aquilo que impede que a graça de Deus se desenvolva em sua vida. Sem dúvida alguma, muitos vales precisam ser nivelados, muitas montanhas rebaixadas em nossa vida. Há sempre entre nós passagens tortuosas que tornam difícil a comunhão, montanhas altas que impedem de nos vermos, vales profundos que impedem a reconciliação, o perdão e a paz. Não podemos nos acomodar com uma vida dominada pelo pecado, que é fatalmente a tentação que mais nos aflige. Conversão é luta diária contra a acomodação. Justamente por isso dura toda a nossa existência, todo o arco de nossa existência. Enquanto estivermos peregrinando na história, estaremos em processo de conversão. Por isso que a igreja só canoniza depois de morto, né? Depois que termina esse processo. João Batista desapareceu, mas Jesus Cristo, a palavra eterna, está sempre presente na história, vivo para sempre. A voz que hoje anuncia a palavra eterna não é mais a de João Batista, mas é a nossa voz. Se não é, deveria ser. E com o testemunho de vida, porque não adianta falar se o testemunho não condiz com aquilo que você prega. João era convincente porque vivia o que pregava. Antes de anunciar, permitamos que a palavra primeiramente ecoe em nossos corações, para endireitar nossos caminhos, preencher nossos vales e transformar a nossa vida. Assim seja. A todos um feliz domingo de Páscoa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.